Resenha do livro Que Lindo é o Seu Jardim, da Agatha Christie. Seja muito bem-vinda ao meu canal Letícia Criali. Esse foi o segundo livro que eu li agora no mês de setembro. Ele, na verdade, é um conto de apenas 38 páginas, um livro que você lê ali almoçando. Eu li quando eu estava esperando para fazer um exame. Eu comecei e terminei ele e eu super indico porque é uma leitura muito gostosa, apesar, né, gente? Não tem nem o que falar, Agatha Christie, rainha. Eu gosto muito dos contos e das histórias da Agatha Christie, ela consegue trabalhar muito bem com o mistério e com a solução. Eu gosto muito, não é à toa que meu jogo de tabuleiro preferido é detetive. Vamos lá, vamos à resenha do livro Que Lindo é o Seu Jardim. Nesse conto, a gente acompanha o detetive Hercule Poirot. Eu vou falar dessa maneira porque como ele é francês, eu acredito que tenha esse sotaque francês, mesmo eu não sabendo falar nada de francês aqui pra vocês. O Sr. Hercule recebe a carta da senhora Amélia Barroubay. E ela, na verdade, fala nessa carta que ela tá com um sentimento estranho e que coisas podem acontecer com elas e que ela gostaria muito de conversar com o detetive Hercule. Porém, antes deles conseguirem agendar esse encontro, sai nas notícias dos jornais da cidade que a senhora Amélia faleceu. Bom, o Hercule começa então a essa investigação sozinho para tentar descobrir o que aconteceu com ela. O primeiro passo é ele ir até a mansão da família. Chegando na mansão, o detetive Hercule, ele dá de cara com a sobrinha da senhora falecida, que é a Mary de La Fontaine, e também o seu marido, que é o senhor de La Fontaine, e também com a cuidadora russa da senhora Amélia, que se chama Katrina. A Katrina, ela tá um pouquinho receosa com a chegada do detetive Hercule, e ela também é um pouquinho ríspida com ele, porque ela acha que eles vão acabar tirando o dinheiro que ela ganhou dessa senhora após o falecimento, pois no testamento, grande parte desse dinheiro, o detetive Hercule descobre que vai pra Katrina, que era sua cuidadora. Só que no caso, o Hercule ele vai juntando ali os pauzinhos junto com a polícia local e eles descobrem que, na verdade, a senhora Amélia, ela foi morta por envenenamento. E quem administrava os remédios, todas as medicações e as alimentações dela era a sua cuidadora Katrina. Observação que sempre é escrito no livro, ela era russa. O livro já te traz para uma pegada que você precisa pensar que quem assassinou a senhora Amélia foi a russa Katrina. Eu acho engraçado que quando a gente fala sobre ingleses e americanos, eles gostam muito de colocar sempre a culpa nos russos. A gente sabe que isso se trata até de uma reparação histórica, de questões sociais deles entre si. Historicamente, né, acontece essa rixa entre Estados Unidos e Rússia, mas a gente vê que os ingleses também levam muito isso, que os vilões sempre são os russos. E, de primeiro impacto, a gente começa a pensar que realmente quem matou a senhora Amélia é a Katrina. Só que como uma boa, leitora de Agatha Christie, a gente não se deixa levar por essa informação. E é claro que a gente descobre que quem matou, na verdade, a senhora Amélia foi a própria sobrinha para ficar com toda a herança dela. E como que ele descobre isso? No caso, o veneno que eles deram para ela, ele tinha um cheiro muito forte, ele tinha um amargor muito forte. Qual que era a única coisa que dava pra fazer ali na rotina dela, pra ela, tomar esse veneno sem sentir o gosto dele? Colocar nas cápsulas de remédio. Só que aí seria muito óbvio. A polícia local, na verdade, ela pensa que foi isso que aconteceu. Só que o detetive Hercule fica, isso é muito óbvio. E quem administrava os remédios dela era a Katrina. Então, vamos para uma segunda opção. No jantar da noite anterior, foi descoberto que eles compraram ostras. E como que você come ostras? Você coloca o limão ali ou o sal, se você quiser, e você engole direto a ostra. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, após o preparo das ostras pela própria Katrina, a família envenenou as ostras que iam diretamente para a senhora Amélia, e foi aí que ela acabou tomando esse veneno sem querer. O que eu gosto bastante desses contos e histórias da Agatha Christie é a linha de raciocínio que a gente vai ali entendendo junto com o detetive, e eu acho que é algo genial, porque realmente, quando eu comecei a ler essa história, eu pensei comigo, tá, a história quer que eu pense que quem matou a senhora Amélia foi a Katrina, só que a Agatha Christie, ela não é óbvia. Então, não foi ela. Mesmo, porque ela é russa, porque você vê que a primeira impressão que a gente tem dela é que ela é uma pessoa meio rude, meio grossa. Como a gente tá lendo a Agatha Christie, a gente vai
contornando, tentando entender as outras versões, até que você chega na solução final, onde o detetive vai atrás da sobrinha dela, confronta ela sobre isso e ela não nega nada, e aí você para pra pensar, caramba, como que ela teve essa ideia de simplesmente ela toma as medicações, mas não vamos colocar nas medicações, vamos colocar nas ostras e fazer as ostras ali de jantar naquele dia. Então essa é a linha de raciocínio que eu acho que é o mais maravilhoso da Agatha Christie, e é uma super indicação que eu dou pra vocês, um conto super rapidinho, assim, 38 páginas. Eu tô com ele aqui em versão e-book, sou muito mais fã de livro físico do que e-book. E é isso, gente, essa é a minha indicação pra vocês e é a segunda resenha aqui do canal. E se você já leu, coloca aqui as suas considerações no comentário que vai ser um prazer a gente conversar. Beijo e até a próxima!